Amém, amados? Enquanto a Marta ministrava essa canção, eu fiquei muito impactado quando a minha mente me levou ao Egito, lá no início de Êxodo. O pau estava quebrando no Egito, mas havia um povo que estava sem medo. O pau estava quebrando em Roma, no século I. Os cristãos estavam sendo perseguidos. Nero, o imperador, estava usando cristãos para fazer de tochas humanas para o palácio de Roma. Os discípulos de Jesus, todos eles, foram martirizados, decapitados, mas eles não tinham medo, porque eles estavam com a sua identidade em Cristo. Nessa manhã, rompa com medo em nome de Jesus. Esse ambiente é um ambiente que te conecta com os céus. E seja sensível à voz do Espírito Santo. Antes propriamente de entrar na palavra, eu queria também aproveitar esse momento. A minha fala vai se basear no livro de Atos. E no livro de Atos tem uma experiência maravilhosa. Nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas, com as nossas contribuições e com os nossos dízimos. Atos capítulo 4, a partir do verso 32. Atos 4, a partir do verso 32, esse texto vai falar do início da igreja. É a igreja sendo iniciada no capítulo 2, um ambiente da presença do Senhor. E de repente vai dizer, da multidão dos que creram, era a mente e um só coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. 33. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Avançando um pouco mais, não havia pessoas necessitadas. Por quê? Pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda, e vai dizer que os colocava aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Avançando para o último verso, José, um levita, de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Verso 37, para nós encerrarmos, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Queria chamar a tua atenção para dois apontamentos. Primeiro, é um mover de Deus acontecendo em Jerusalém. Não havia necessidade, havia um ambiente de partilha, havia um ambiente de generosidade, havia uma liberalidade, corações sendo tocados, o Espírito Santo se movendo, e consequentemente não havia necessidade, havia um espírito de liberalidade, porque eles entendiam que o Senhor estava se movendo. Segundo apontamento, o texto vai dizer de José, que depois o nome dele, nós vamos falar sobre isso na nossa ministração, o pessoal dá o nome para ele de Barnabé, filho da consolação. José faz algo tremendo que eu vou tocar na nossa ministração. José, ele é levita. Vocês lembram da velha aliança da tribo de Levi? Que levitas não podiam ter posses. Levitas não podiam ter propriedades. E ele é tocado por esse mover do Espírito Santo, ele é tocado por essa manifestação do Senhor, e há uma correção de rota na vida de José Barnabé. Ele pega aquela herança, ele pega aquele terreno dele que ele possuía, ele era de Chipre, e disponibiliza para o movimento de Deus. Nessa manhã, nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas, com as nossas contribuições, com os nossos dízimos. Ontem nós estávamos aqui num tempo com a nossa liderança, os staffs, falando dos nossos desafios, e um dos nossos desafios é a nossa sustentabilidade. A Marta mencionou esses dias que essa conta, nós temos uma conta enquanto comunidade IECOM, e essa conta, nós somos maduros. Criança não paga conta. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, ficava feliz porque eles não precisavam pagar a conta. Depois começaram a ficar adultos, a conta ficava mais cara. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um custo mensal enquanto comunidade, que envolve tudo aquilo que nós possibilitamos a partir desse ambiente, as pastorais,
o envio de missionários, o investimento no reino, o engajamento no reino. E essa casa, nosso tema desse ano é promovendo transformações. Ali naquela logo tem uma estufa e 2 mãos. Esse lugar é uma estufa, onde nós estamos sendo transformados, e onde nós também vamos transformar pessoas. E eu queria chamar você, fazer uma convocação, te encorajar, te exortar. Nós entendemos o dízimo não como uma regra da religiosidade, entendemos o dízimo como um princípio do Senhor. Então nos ajude. De que maneira? Dizimando, ofertando, contribuindo, fazendo parte daquilo que Deus está fazendo nesse lugar, e a partir desse lugar, nós temos que equilibrar as nossas contas, e nós estamos com alguns déficits. Então, ore, se coloque diante de Deus, pergunte para Deus: Deus, como que eu posso fazer parte dessa família? Como que eu contribuo com a minha família, com a minha comunidade? Nós estamos ali com o projetinho da fachada, essa semana a gente finaliza o layout. Tudo isso envolve recursos, e o recurso está onde? Com o povo de Deus. Queria abençoar a tua vida. Você está recebendo aí o Pix da nossa conta, lá atrás também, para aqueles que estão presentes, tem os envelopes. Nós queremos declarar que Deus te abençoe ainda mais, mas não se esqueça que Deus nos abençoa para abençoar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos nesse momento diante da tua palavra, e queremos orar especificamente nesse momento de adoração, Deus, pelas nossas ofertas, contribuições e dízimos. Nós queremos honrar o Senhor, dizimando, contribuindo, ofertando, que nunca nos esqueçamos, jamais, por que somos abençoados, por que recursos chegam em nossas mãos. Que o nosso coração seja o coração de José, filho da consolação, que através do seu recurso, levou consolação, levou abrigo, levou suprimento. Que a minha vida, que a vida dos meus irmãos, que essa comunidade seja uma casa de suprimento, essa casa seja um lugar de abundância, onde nenhum tenha falta de absolutamente nada. Gera no nosso meio. Abençoa os meus irmãos com seus projetos, propósitos, demandas, situações que estão colocando diante do Senhor. Nós abençoamos essa casa, você que está nos acompanhando, com bênção, com prosperidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para a nossa palavra dessa manhã. Ontem nós tivemos um tempo aqui com a nossa equipe, e a partir do nosso tempo, de repente, eu vi que Deus estava começando a mudar tudo aquilo que estava na minha mente para essa manhã, e acordei bem cedo, e o Senhor me levou para a história de um homem, chamado José, também conhecido como Barnabé. E nessa manhã, a nossa fala se chama uma marca espiritual. Estamos falando sobre identidade, e a identidade é uma marca, né? A digital, a íris, de alguma maneira é uma marca. O smartphone reconhece você pela tua digital. Alguns bancos, né, reconhecem alguns edifícios pela íris dos seus olhos. Em outras palavras, a identidade é uma marca. Algumas empresas têm uma marca. A logo é a ideia de uma marca, de algo que quer comunicar, né, Teco? Teco está ali empreendendo com seus irmãos. Estamos falando de marca. Pensando em identidade. O nosso tema desse mês é identidade. Quando você se vê no espelho, quem você vê ali? Identidade de filhos. Quando você se vê no espelho, quem você vê ali? Infelizmente, grande parte da nossa cultura romana, caída, depravada, secularizada, tenta nos dar apelidos, rotular, nos impregnar marcas, e as pessoas carregam. Lá vai o fracassado, lá vai aquele que quebrou, ou apelidos. No Nordeste tem muito apelido, e o apelido acaba se tornando uma marca de algo que talvez não é a nossa identidade em Deus. É um pouco da canção que a Marta cantou.
E eu citei uma frase, e essa frase vai contribuir por aquilo que nós vamos falar nessa manhã. Atos 29, a rede de plantadores de igreja, pastor Ricardo Agreste diz: fazemos parte de uma geração, guarda isso, amado, fazemos parte de uma geração que sabe todos do movimento dos outros por causa das mídias sociais, mas não consegue perceber o que Deus está fazendo em seu próprio coração. Nessa manhã, o meu apelo, o meu exortar, meu encorajar, meu advertir, você tem que estar atento ao que Deus está fazendo em você. A fala do Teco, domingo passado: quem não passa pelo processo, ou não é aprovado no processo, não encontra o seu propósito. O que Deus está fazendo na tua vida? Estamos distraídos, estamos viciados em entretenimento, distraídos, e precisamos nos conectar com os céus e ouvir a voz dos céus. O que Deus está fazendo em seu coração, no meu coração, o que Deus está fazendo nessa comunidade local, a nossa casa, a nossa família de fé, o que Deus está fazendo na tua família, o que Deus está fazendo na vida dos seus filhos, o que Deus está fazendo, porque Deus não está estático, Deus sempre está se movendo na história. Fala do Teco: só vive o propósito quem supera o processo. Se você não entender isso, tudo no reino de Deus é processo. Só vive o propósito quem supera o propósito, o processo. Falando ainda em tecnologia, na era virtual temos dificuldade em admitir quem somos, apenas humanos. Isso nos desliga dos outros, nos fazendo viver cada um uma realidade inventada, estagnada apenas nas fotos das redes sociais. Eu falei sobre isso há 2 domingos atrás. Na rede social está tudo legal, está tudo bonito, está tudo bem, mas a vida é feita aqui, ó, no chão da vida, nas escolhas, nas decisões, no caminhar com outras pessoas. Temos vidas, pensando na tecnologia, vidas fictícias, vidas fragmentadas em momentos, e apenas nos alega o impacto que isso causa no outro. Eu faço para agradar o outro, eu posto algo, não estou dizendo que você não deva postar, não é isso que eu estou falando, mas tem gente que vive nessa vibe, sempre o que o outro vai pensar, o que o outro vai dar uma curtida, um like, visualização. Nós não podemos entrar nessa cultura. Essa é a cultura do mundo, de um mundo caído, de uma geração secularizada. Nós precisamos nos voltar para aquilo que o Abba Pai nos diz ao nosso respeito. Pessoas criam perfis falsos, assumindo uma outra identidade. Falei da harmonização facial. O pessoal brinca que agora tem uns que é demonização facial. Toma cuidado, quando você for fazer, escolhe o lugar certo. Desempenho, expertise, performance. Há um vazio existencial, gente. Há um vazio existencial. E a pandemia potencializou esse vazio. Um pessoal que está trabalhando muito nesse tempo são psicólogos, psiquiatras e pastores. Porque as pessoas estão precisando ser ouvidas. As pessoas querem ir para um ambiente real. Há uma fome por propósito. E Paulo vai dizer que nele, Jesus, é nele que encontramos propósito. Só nele, fora dele não há propósito. Somos assolados por rótulos, apelidos, traumas, depreciação da nossa identidade. Muitos foram depreciados pelos seus pais, pelos seus líderes e por alguém. Caricaturas de quem a gente realmente é. Porém, o Evangelho de Deus transforma.
O Abba Pai nos dá a oportunidade de termos um novo nome. Deus continua mudando o nome, Deus continua mudando história. Deus está dizendo para nós: eu amo você, eu tenho um propósito com você. Por isso que você está conectado conosco nessa manhã, por isso que vocês estão nessa manhã conosco, porque Deus é um Deus de propósito. Jesus passou pelo processo. O livro de Lucas relata Jesus sendo batizado pelo Espírito Santo, e ele ouve uma voz. O Filho de Deus precisava ouvir algo. Isso comunica algo para nós a respeito da nossa identidade. Os céus dizem: tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Depois Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser testado. Processo. Como que Jesus vence? Pela palavra, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, sem esse Deus que reside em nós, não passaremos pelo processo. Precisamos da palavra e precisamos do poder do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, Jesus venceu. Filhos, ouvem a voz do Pai. Deco falou muito sobre isso. Você que não assistiu a nossa reflexão do domingo anterior, por favor, assista. É uma pancada, é uma energização de identidade. Amado, não perca o time, Deus está falando, não fique distraído. Filhos, ouvem a voz do Pai. Nós falamos muito sobre identidade, vou citar apenas 2 textos em Romanos 8, 14 a 17, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Os que são guiados, os que são norteados, os que são aprumados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. Vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, medo, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amado, você precisa desesperadamente de uma relação com o Espírito Santo, para que Ele te afirme, para que Ele diga: você é filho de Deus, o Deus tem propósito na tua vida, Deus está com você. Paulo vai dizer que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e também vai dizer que Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Se tem um outro texto, Romanos 8, 19 a 23, a natureza criada aguarda com grande expectativa. Algumas traduções dizem que a natureza criada por Deus geme. A natureza criada por Deus está com grande expectativa, esperando, anelando que não os religiosos se manifestem, mas os filhos de Deus. Por isso, dessa identidade, desse resgate da identidade de filhos. Jesus, quando ele entra na história, ele ousa chamar o Abba, ele chama: vocês devem orar, Pai. Ele começa uma nova história, é um novo momento, é uma nova era, a era do reino. E na era do reino ele nos chama a orar, Pai, Abba. A natureza criada aguarda que o Aquiles se manifeste. A natureza criada aguarda que o Lídio se manifeste, que a Ivana se manifeste, que todos nós venhamos nos manifestar. O Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus. Deus muda nome. O Teco foi muito feliz na fala dele, quando ele estava terminando a reflexão, que ele dizia: amados, nós temos que trazer outros para a mesa do Pai tem lugar para todos. Esse é o nosso papel, gente. A mesa não é algo exclusivo para nós, a mesa não é algo privado, a mesa é para todos, e filhos querem trazer outros filhos para a mesa. Mesa do Abba, mesa do Pai, é a nossa missão, ouvir o Pai. Uma marca espiritual. Ao longo da narrativa bíblica, havia um costume
havia um princípio. O Senhor nos vê e nos considera de acordo com os propósitos espirituais. Por isso que eu estou falando de uma marca espiritual que Ele tem para a nossa vida. Esses diferem dos caminhos que nós, seres humanos, escolhemos para a nossa trajetória na terra. Teco falou sobre Jacó. Ele escolheu uma trajetória diferente, mas teve um momento que ele teve que voltar e entender o processo, e daí Deus mudou o seu nome. Esses nomes espirituais refletem o que fato somos com maior fidelidade do que os nomes que nos foram dados por nossos pais. Como seríamos chamados? É uma pergunta. Se Deus resolvesse mudar nosso nome, pense. Como seríamos chamados se Deus resolvesse mudar nosso nome? Para que isso refletisse melhor o que Ele tem feito em nós. Isso é propósito, uma marca espiritual. Que nome Ele nos daria? Se o Senhor fosse mudar o seu nome, qual nome que Ele te daria? Uma identidade espiritual, uma marca espiritual. Te convido nessa manhã, vamos olhar para um homem assim. Ele tinha uma marca espiritual, uma identidade espiritual, uma marca, uma digital, que imprimiu um exemplo, um modelo, uma referência, e nós estamos aqui nessa manhã por causa desse homem, que entendeu a dinâmica do reino, da família de Deus, da graça, da misericórdia do Abba. Seu nome, José, o Zé, que os discípulos de Jesus, os apóstolos, começaram a chamar ele de Barnabé, a marca espiritual que veio dos céus, filho da consolação, filho da exortação, encorajador no hebraico, no grego, parakletos, que é consolador. E interessante, estava orando nessa manhã pensando no texto de Paulo, porque Paulo foi discipulado por Barnabé. E talvez quando Paulo estivesse falando que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, talvez Paulo tinha na sua mente Barnabé, porque Barnabé discipulou Paulo. Aquele cara é um filho, aquele cara anda com o Espírito Santo. É disso que talvez Paulo estivesse falando. Esse é um verdadeiro filho de Deus. José das consolações. Uma marca espiritual, amado, tem a ver com uma autoridade, com uma autenticidade. Autoridade você não impõe, autoridade você conquista. No reino de Deus tem gente que acha que é, porque alguém o colocou no lugar. No reino de Deus você conquista, vindo dos céus, através da chancela de uma comunidade, de irmãos que estão vendo que Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida. Conquistamos. Eu queria te convidar nessa manhã, olhar rapidamente para a vida de Barnabé. O que nós conquistamos olhando para Barnabé? Queria que você fosse comigo, eu vou usar a NVI. Atos capítulo 4, versículo 34 a 37, é o texto que a gente leu agora há pouco. Vai dizer: entre eles, pois, os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e a colocavam ao pé dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, de uma ilha que pertencia à colônia romana, a quem os apóstolos, entenda isso, foram apóstolos que reconheceram que tinha uma marca na vida de José, deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, exortador, consolador. E ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. É um anônimo, pouco se fala de Barnabé, mas foi um homem que mudou a história, um homem que fez parte da primeira equipe missionária, filho da consolação, exortação e encorajador. Como conquistamos uma marca espiritual? Uma marca espiritual é conquistada primeiro, vou trazer alguns apontamentos. Primeiro, imersos em uma comunidade espiritual.
Uma marca espiritual que muda a sua história, que muda seu nome, que te dá propósito, que te dá norte, que te dá direção, você conquista quando você não apenas é um espectador na comunidade, quando você não é apenas alguém que consome um conteúdo, que está em busca de uma bênção, mas alguém que está imerso na comunidade dos discípulos de Jesus. Porque a comunidade dos discípulos, os apóstolos, que viram, chancelaram, legitimaram, deram um carimbo: esse cara é filho da consolação, esse cara tem que mudar de nome, ele é Barnabé. A comunidade em Jerusalém estava em meio aos desafios, porém essa comunidade legitimou, testificou, afirmou o propósito de José. Amado, o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. José, ou Barnabé, é alguém que é fruto desse movimento no início do livro de Atos, que é o corpo de Cristo, que não é um prédio, que não é um CNPJ, que não é o nome de uma igreja, é todos os discípulos de Jesus que se reúnem ao redor da face da terra. Mas não há opção de você ter uma identidade, uma marca espiritual, se você não estiver imerso, imergido, mergulhado na comunidade. Transformações acontecem, falei sobre isso. Conexão vertical, conexão horizontal. Moisés e Arão, Eliseu e Elias, caminhando com outros. Não é na academia que você vai conquistar a sua identidade ou a sua marca espiritual. Não é o que se produz nas academias, nos mestrados, nos doutorados. Não é o desenvolvimento da sua expertise. Não estou falando que você não deva se aprimorar, estudar, não é sobre isso. Não é seus diplomas, não é suas viagens, não é sua casa, não é seu carro, não é seu tênis, não é seu celular, não é seu computador, não é isso que te define. Mas sim, a comunidade de fé. Ande com gente, amado, que está conectada com os céus. Ande com gente que está não alienado, entendendo o movimento do reino. Pessoas transformadas transformam outras. Você pode fazer processos de mentoring, de coach, tudo isso é bom, disciplina, né? Aquela coisa de criar hábitos, mas só o evangelho transforma, porque a transformação é de dentro para fora e não de fora para dentro. Amém? Então, primeiro apontamento, imersos em uma comunidade espiritual. Segundo apontamento, princípios, conhecendo o nosso DNA, nosso gene. Ele era levita helênico, na verdade ele tinha uma influência grega, romana, mas ele não esqueceu que a sua genealogia era de levita. Por isso que ele pega aquele terreno que é a sua herança e fala: eu preciso levar para Jerusalém, porque há uma necessidade, há uma demanda, tem gente passando fome. Ele vai lá e coloca aos pés dos apóstolos, porque os apóstolos tinham temor no uso daquele recurso. Levitas não podiam ter posses. Ele era um homem generoso, desprendido, consolador, piedoso, desapegou-se. Tem muita gente que não vai para frente, porque está pegado em alguma coisa, não solta, não dá, não tem liberalidade. Abraão, pai da fé, teve um momento que teve que dar um passo de fé. Pega teu filho e oferece a mim. Amado, no que ou em que você está apegado? Tem uma chave espiritual por trás disso. Do que você precisa se livrar, Aquiles, Fabiano, Felipe, André Prevedelo, Aguinaldo? Uma chave vira quando a gente se desapega. Eu e a Marta estávamos orando essa semana em casa, e eu lembrei de um momento tremendo na minha vida. Estava num quarto lá em Worcester, que é a cidade que a gente morou na África do Sul, e de repente o meu quarto foi cheio da presença de Deus,
E o Senhor me ensinou um princípio ali. A gente tomou uma decisão de fé, saímos da nossa zona de conforto, da estabilidade, da segurança, dos nossos amigos, da família, e fomos para um lugar, ser abençoado e abençoar. E ali o Senhor me ensinou um princípio, o princípio que nós precisamos renunciar. Quando você renuncia a algo que o Senhor está pedindo, você passa de fase. Você ganha uma marca espiritual. Eu sou um Barnabé. Eu tenho uma marca espiritual, duas marcas. Meu nome é Aquiles, grego, significa aquele que é forte. Né? Da mitologia grega, Helena de Troia. No Veredas Antigas significa aquele que é forte. Mas todas as pessoas, profetas, a mãe da Marta quando era viva, várias pessoas sempre me viram como um soldado, com uma espada, pensando em liderança, fé, avanço. Isso é uma marca minha. Mas eu tenho dois personagens na Bíblia, que é a minha identidade. Josué, apenas um facilitador. Eu sou um Josué, que ajudo pessoas a chegarem no seu propósito em Deus. E sou um Barnabé. Às vezes eu sou chato, fico encorajando, fico mandando videozinho, mandando texto, assista. Eu tenho que fazer o que o Senhor está pedindo para mim fazer. O que você vai fazer com isso não é mais competência minha. Eu faço o que Ele me pediu para fazer. Eu sou Barnabé. E consequentemente uma chave virou. E essa chave fez com que esse homem se tornasse um apóstolo, um pioneiro, um líder, um discipulador de Paulo. Quando fiz o seminário, um dos meus mentores falou: Barnabé foi o maior discipulador de toda a história, porque ele discipulou o cara, Paulo. Depois ele discipula João Marcos. Tem uma briga que acontece ali em Atos capítulo 15, ali por ali, 14. Tem uma desavença entre Paulo e Barnabé fica com João Marcos. E lá no final, Paulo está escrevendo a sua última carta. Ele está prestes a morrer decapitado em Roma. Ele escreve a carta para Timóteo e diz: me traga João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Barnabé, gente. Avançando, Atos 9, 26 e 27. Atos 9, 26 e 27. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos. Lucas está falando de Saulo. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Estavam pensando que ele era um infiltrado. Então Barnabé os levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira ao Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Terceiro princípio, pensando nessa conquista de uma marca espiritual, sendo uma fonte de abrigo. Sendo uma fonte de abrigo. O que a gente vê no texto? Os discípulos em Jerusalém, os pais da igreja, não queriam receber Saulo, mas Paulo se faz amigo, se faz companheiro. Em outras palavras, Paulo está validando, está autenticando a vida de Saulo, sendo uma fonte de abrigo, um consolo, um amigo, alguém que escuta. Tem um processo de Saulo para Paulo. Quando Paulo surge na história, tem um hiato mais ou menos de 11 a 12 anos, onde ele vai o texto vai falar sobre isso, ele vai para Damasco, ele fica lá na surdina, 12 anos no anonimato, de 10 a 12 anos. Mas Barnabé é consolo, Barnabé é amigo, aquele que consola, é a sua identidade, aquele que consola, aquele que exorta, aquele que anima. O recorte da nossa sociedade, há tanta demanda de consolo, há tanta demanda de escuta, há tanta demanda de socorro, há tanta demanda de abrigo, há tanto demanda. Você olha o recorte dessa semana de Petrópolis, pais estão chorando, famílias estão enlutadas. Você já orou
pelos nossos irmãos em Petrópolis. É sobre isso que nós estamos falando. Avançando um pouco mais, Atos 11 agora, Atos 11, versículo 22 a 26. Então, primeiro eu falei sobre imersos em uma comunidade espiritual, estamos falando de uma marca espiritual, né, Gisele? Uma marca espiritual, imersos em uma comunidade espiritual, seja em Curitiba, seja em Balneário Camboriú, não importa, seja de forma online, como tem irmãos nos acompanhando, lá de Maringá tem gente nos assistindo, sendo também, conhecendo o nosso DNA, nossa gênia, a nossa origem. Terceiro, sendo uma fonte de abrigo, Atos 11, 22 a 26, nós vamos para o quarto princípio, 11, do 22 a 26, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia, e esse ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre, e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo, um homem de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor naquele movimento de Deus em Antioquia. Então Barnabé, lembra que eu falei do hiato? 11 anos depois, foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Um quarto princípio, ser profético. Ser profeta. Nós aprendemos, a igreja muitas vezes tentou incutir em nós que profeta é alguém que é oráculo, alguém que ouve algo que vem dos céus. Mas profeta também é alguém que consegue fazer uma leitura dos fatos, consegue observar o movimento de Deus. É isso que a gente vê na vida de Barnabé. Observou que Deus já estava, porque ele chega em Antioquia, mas antes dele chegar lá, o Espírito Santo já estava lá, já havia uma comunidade sendo gerada pelo movimento de Deus, e ele observou. Ele também viu, olhando a longo prazo, um pouco do que o pastor Davi estava falando de Jesus, ele estava vendo a longo prazo o potencial de Paulo, ele sabia que Deus tinha algo na vida de Paulo, por isso que ele é profeta, viu o futuro. Profetas, amado, e essa casa, nós estamos trabalhando, orando, dobrando os nossos joelhos, para que ela seja uma casa profética, de pessoas que ouvem os céus. E falar nisso, quinta-feira, 20 horas, nós temos, nas quintas-feiras, nossas celebrações são temáticas, tivemos de homens, de mulheres, quinta-feira, nós vamos ter uma quinta-feira profética, vamos receber um profeta aqui na comunidade. Se você quer se conectar com os céus, talvez você não foi batizado pelo Espírito Santo, quer avançar um pouquinho mais, quinta-feira, 20 horas, você tem a oportunidade, amém? Viu o futuro, por quê? Nascimento, profetas ouvem, e veem o que os outros não viram e não ouviram ainda, é com esse tipo de gente que a gente tem que andar. Observou o mover de Deus em Antioquia, Deus já estava lá quando ele chegou, a gente apenas tem que observar o que Deus já estava fazendo, ou, a minha pergunta introdutória, o que Deus está fazendo na minha vida, amém? Sendo profético. Quinto, sendo gente de ação, gente que se move. Diz que quando ele se atira ao trabalho, ele começa a encorajar, ele se coloca à disposição em ajudar aquilo que Deus estava fazendo. Sendo agente de ação, ele se lançou à obra, entendeu que Deus estava construindo algo em Antioquia, e depois que ele está ali observando, que ele está atento, por isso, amados, ele entende que ele precisava de uma equipe. Ele vai buscar quem? Paulo. Depois nasce uma comunidade de líderes, Atos capítulo 13, fruto
de um homem de ação. Ação. Oração. Oramos, mas agimos, e só agimos depois que oramos. Neemias, capítulo 1, finalzinho, ele ora 3 meses, tem uma oportunidade diante do rei, ele chega, tem um projeto pronto. A ação. Amado, vamos sair da mediocridade. Mediocridade tem a ideia de mediano, morno. O texto vai dizer que ele era um homem fervoroso, um homem que aonde chegava, salgava, aonde chegava, temperava, aonde chegava, transformava o ambiente, sendo um homem, uma mulher, gente de ação, entendeu que Deus estava construindo algo. Barnabé, José de Chipre, filho da consolação, ele testemunhou a graça de Deus. Deus estava se movendo lá, mas Deus está se movendo na tua vida, meu irmão, minha irmã. Deus está se movendo na minha vida, Deus está se movendo na tua vida, que você que está nos acompanhando, Deus está se movendo. Pare e ouça a voz de Deus. Desliga o televisor, desliga a TV a cabo, faça jejum de smartphone, desabilite as notificações do seu celular e se conecte mais com os céus. Não estou falando que você deve ficar alienado, não é sobre isso que eu estou falando de primícias, prioridades, responsabilidades, porque filho tem responsabilidade, amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Vou tomar uma água aqui. Caminhando aqui para o nosso encerramento. Vai dizer também o 6º, como conquistamos essa marca espiritual. Não há outra possibilidade, a não ser se mantendo e vivendo no Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, se você não anda com o Espírito Santo, já era, amado. É só carne pura, só pelo Espírito Santo. É Deus com a gente exalando vida, forças para continuar. E por ele estar cheio do Espírito Santo, ele viu a graça de Deus. Por estar cheio do Espírito Santo, ele se alegrou. Algo que nós falamos aqui ontem, ele apreciava o dom de outras pessoas. Pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas apreciam o dom de outras pessoas. Ele é encorajador, porque a palavra encorajar é paracletos. É o Espírito Santo, é redundante isso. É o Espírito Santo, ele estava consolando, exortando, animando. Era um homem cheio de fé. No original é confiança. Eu confio que Deus está cuidando da minha vida. Eu confio que lá no final vai dar tudo certo. Eu não estou entendendo o processo, mas eu estou confiando em quem está conduzindo a minha vida. Né, Ju? Né, Daniel? Nome de Jesus. Filho da consolação. Um homem bom. O texto vai dizer piedade. Um homem bom, um exemplo. Algo também, amado, muito forte. Ele viu, ele observou, ele entendeu que ele não teria capacidade de, por mais que ele se esmerasse, ele precisava de uma equipe. E ele não construiu algo para si. O 7º princípio, como que a gente conquista essa marca espiritual, não construindo algo para nós. Citei um exemplo ontem de Babel aqui, no nosso encontro, Gênesis 11, o pessoal está reunido, construindo o quê? Babel. Vamos construir algo para que o nosso nome se torne famoso. Babel é síndrome do ego, do egocentrismo, do humanismo centrado no homem. Mas Barnabé estava construindo algo que além dele, que além de Saulo, que além de Antioquia, e que na sequência, depois daquela equipe enviada, a Ásia toda foi tocada pelo Evangelho de Deus. Não construa algo para si,
construa algo em Deus e que possa impactar outras pessoas. Entenda isso, que cai a ficha, você não tem nada, tudo é graça, confiança. Deus dá a vida, Deus dá o sopro, Deus dá recurso, Deus dá oportunidade, mas tudo vem dEle, e deve voltar para Ele. Rompa com a cultura de Babel, em nome de Jesus. E por último, nos tornando referenciais, exemplo, nos tornando referenciais, exemplo. Paulo vai dizer para Timóteo, sede pois exemplo, a palavra aí é tipos, de tipografia, sabe ali do grego, aquilo, né, da tipografia, a marca, é igual, semelhante. Barnabé era semelhante a Jesus, Paulo semelhante a Jesus, é sobre o que o Teco falou, a mente de Cristo, pensar como Cristo, andar como Cristo, é nesse ambiente, porque esse homem vivia o Evangelho, que os discípulos foram chamados de cristãos, porque havia consolo, havia uma graça de Deus em Antioquia, fruto de um homem que tinha uma marca, uma identidade espiritual. Atos 15, tem uma transição acontecendo, você vai ver no início do texto que primeiro é Barnabé e Paulo, depois tem uma transição, é Paulo e Barnabé, há uma mudança, há um transicionamento, ele vai saindo de cena, para que Paulo assuma o protagonismo. Amado, isso é reino de Deus. Jesus nos deu uma lição, bacia, toalha, João capítulo 13, vocês viram o que eu fiz, vão e façam o mesmo, e felizes, bem-aventurados se vocês os fizerem. No mundo corporativo, o maior é o que está no topo da cadeia, lá em cima da pirâmide, e a academia, as nossas universidades, as nossas corporações trabalham para potencializar desde cedo nas crianças. Você tem que ser o número 1, você não pode ser o segundo, o terceiro, você deve passar por cima de todo mundo. Jesus fala que o maior é aquele que serve, e aquilo que Jesus nos deixou como exemplo, e que esses homens vivenciaram, quebraram o Império Romano, aniquilaram com o Império Romano, gente, o Espírito Santo, a igreja do Senhor, o povo de Deus. Tem uma transição acontecendo. Investiu em João Marcos, mencionei para vocês. Barnabé, nesse processo, se tornou um referencial, um protótipo, um apóstolo, um homem de conexões. Barnabé, se você for estudar, é uma matéria que eu gosto, eu leio bastante sobre isso, eu estou nisso, missiologia. Ele foi um grande apóstolo. Ele fez parte da primeira equipe enviada. Ontem nós falamos que ele é o cara que planta a igreja em Antioquia, e é os caras que são enviados na sequência. A gente mencionou, ouvi isso de um homem de Deus muitos anos atrás. Uma igreja não é missionária pelo dinheiro que ela envia ou investe. Uma igreja é missionária pelos filhos que ela envia, que emancipa, que dá destino, que dá propósito. Tem aqueles que estão em evidências nas redes sociais. Vamos lá, compramos, tem os robôs, o mundo digital funciona assim. A Ivana acho que pode falar um pouquinho a respeito disso, né, Ivana? Um pouco disso aí, está na área da comunicação, evidências, marketing digital, potencializa, like, né? O mundo, você pode potencializar, mas tem aqueles que são referências. Quem é referência na tua vida? Vá atrás dessa pessoa. Invista tempo com essa pessoa. E aqui eu não estou falando só de referências espirituais. Gente que no seu modelo de trabalho, aonde você atua, na tua esfera, é referencial, tem caráter, tem integridade. Quem são eles? Mas também se torne um referencial. Se torne um exemplo. Se torne uma referência.
Falei isso na última ministração minha. Herança é o que deixamos para os outros. Mas legado é o que deixamos nos outros. Jesus, alguns homens, o maior movimento da história, um homem que deixou nos outros um legado. Nós estamos aqui porque homens foram carregando um legado, uma tocha. O livro de Atos é aquela corrida de revezamento. Eu nunca fui velocista, nunca fui maratonista, sempre gostei de corrida. Na época que eu podia correr no quartel, eu era do revezamento 4x4, acho que é isso, né? E que aqueles vão passando o bastão, você está correndo e já tem o outro. O livro de Atos é sobre isso, homens que tinham um legado. Porém, amado, o livro de Atos não terminou, não tem um final, um finalmente no livro de Atos, porque o Atos do Espírito Santo, registrado por Lucas, continua através da minha vida, através da sua vida, através das nossas vidas. A gente é Barnabé para esses dias, que precisa de consolo, que precisa da presença do Espírito Santo, que precisa de gente que bota a mão na massa, como a frase do Luiz Saião, que é um homem, um teólogo famosíssimo. Ele diz que o grande problema da igreja é que ela tem uma boca muito grande, mas uma mão muito pequena. Tem gente que só tem teoria, está cheio. Eu gosto prática. Jesus, ele tinha uma agenda bem definida. O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. Vamos para a prática? Nós estamos aqui enquanto pastores, líderes, com vocês, facilitadores, Barnabés, uma comunidade de Barnabés, para que possamos resgatar, amado. E talvez você nessa manhã, você que está nos acompanhando, eu vou pedir para que a equipe de louvor já vai se posicionando. Nós vamos cantar novamente a última canção, e nessa manhã eu estou aqui como um amigo de vocês, um facilitador, um Barnabé. Deus está se movendo na tua vida, meu irmão, minha irmã. A história de Deus não acabou. Talvez Saulo tinha pensado que tinha acabado, quando ele, lá no caminho para Damasco, ele tem um encontro com Jesus, e Jesus vai lá, usa um instrumento chamado Barnabé, para levantar um homem de Deus. Como que conquistamos essa marca espiritual? Recapitulando: primeiro, imersos em uma comunidade espiritual. Segundo, resgatando o nosso DNA, nosso gene. Terceiro, sendo uma fonte de abrigo. Quarto, sendo profetas. Quinto, sendo gente de ação, prática. Sexto, cheios, saturados, imersos, sedentos, famintos pelo Espírito Santo. E o Teco, na finalização da celebração de domingo anterior, ele falou: Senhor, vem sobre esse lugar, vem sobre essa casa. Essa é a nossa oração nessa manhã. Também, não construindo algo para si só, mas algo que toque pessoas, legado. E por último, sendo referenciais e sendo exemplos. Vamos nos colocar em pé, vamos orar nesse momento, vamos adorar. Eu estou diante de homens e mulheres de Deus, e nós queremos orar com você nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. O Espírito é o consolador. Barnabé era filho da consolação, exortador, no sentido que exorta, que empurra, que anima, que encoraja. Nessa manhã, não importa como você chegou aqui nessa manhã, não importa como você está na sua casa, talvez as coisas não estão bem, talvez você está sendo rotulado, talvez te lançaram um rótulo, te deram um apelido, talvez você está debaixo de maldição, talvez você está dentro de um cativeiro espiritual. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Para isso se manifestou o Filho de Deus.
começa a orar, e comece a orar assim: Senhor, eu quero a minha marca espiritual. Senhor, eu quero uma nova identidade espiritual nesse dia. Erga a sua voz, se você quiser erguer as suas mãos, amado, é contigo. Começa a dizer: Senhor, eu quero, eu preciso caminhar no propósito, mas preciso entender o processo. Vamos orar, começa a orar, começa a colocar a tua vida. É tempo de restauração, é tempo de assumirmos o nosso papel de filhos. A natureza criada aguarda, geme, para que os filhos de Deus sejam revelados. Vamos orar, esteja orando nesse momento.